Sejam todos muito bem-vindos e hoje, dia 26 de fevereiro de 2025. Meus amigos, vamos aqui relembrar uma história que ficou meio que esquecida. No ano passado, com a vitória de Donald Trump, os ministros do Supremo Tribunal Federal fizeram piada sobre perda de visto para os Estados Unidos. Vejam aqui como eles estavam sorridentes. E segundo consta aqui na Oeste, antes de uma sessão no plenário ocorrida em 6 de novembro de 2024, ministros do Supremo Tribunal Federal fizeram piadas sobre a possibilidade de terem seus vistos para os Estados Unidos cancelados depois da vitória de Donald Trump. A brincadeira entre eles era simples, era tentar adivinhar quem seria o primeiro a perder a permissão para a entrada no país. E vejam mais uma vez como eles estavam sorridentes. Mas não ficou por aí. Recentemente, a empresa de Donald Trump e Rumble entraram com uma ação contra Moraes. E sobre isso, a CNN Brasil publicou o seguinte: para a STF, ação Trump versus Moraes não teria efeito prático. E também se desfazendo, meus amigos, a TV do consórcio veio a público e se manifestou da seguinte forma, vejam aí. Sobre essa ação dos Estados Unidos, e aí tem uma resposta interessante, porque o ministro Alexandre de Moraes deixou claro, olha, pode entrar com ação, não tenho nenhum dinheiro nem conta nos Estados Unidos nem no exterior. Ou seja, do ponto de vista técnico, a preocupação que eu vejo do Supremo Tribunal Federal com essa ação dos Estados Unidos é zero. No Supremo Tribunal Federal, a avaliação de que isso era esperado, né? Esse tipo de estratégia por parte de Trump é puramente político, efeito jurídico nenhum desse tipo de pressão vinda dos Estados Unidos, dos aliados de Donald Trump. No entanto, meus amigos, enquanto os ministros faziam piadas no plenário do Supremo Tribunal Federal, a batata deles estava esquentando lá nos Estados Unidos. E no dia de ontem, a justiça americana desmoralizou as decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, dizendo que elas não devem ser cumpridas. E no dia de hoje, o Comitê dos Estados Unidos aprova um projeto de lei que atinge diretamente Alexandre de Moraes e visa, dentre outras coisas, a sua proibição de entrada nos Estados Unidos e também o cancelamento de seu visto. Mas não ficou por aí, meus amigos. No dia de hoje, o Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado norte-americano foi às redes sociais para mandar um alerta ao Brasil. Respeito pela soberania é uma via de duas mãos com todos os parceiros dos Estados Unidos, incluindo o Brasil. E não ficou por aí. Bloquear acesso à informação e impor multas em empresas sediadas nos Estados Unidos por se recusar a censurar pessoas vivendo nos Estados Unidos é incompatível com valores democráticos, incluindo liberdade de expressão. E segundo o UOL, trata-se do primeiro alerta público do governo Trump ao Brasil e a mensagem ainda foi traduzida para o português e divulgada pela Embaixada dos Estados Unidos em Brasília. Meus amigos, e essa semana ninguém menos que Elon Musk foi ao X e perguntou o seguinte: Alexandre de Moraes tem bens nos Estados Unidos? No entanto, os ministros não gostaram dessa piada e cobraram reação formal do Itamaraty contra as ações de Musk e aliados de Trump contra Moraes. Então vou mostrar pra você, já tá no blog, tá na home da Globo.com, confere aqui, confere o texto lá, porque tem atualização. Os ministros do Supremo Tribunal Federal estão cobrando, gente, uma reação formal do Itamaraty às ações do Musk contra o ministro Alexandre de Moraes, que se tornou alvo de uma espécie de frente multifocal da família do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, por meio de Eduardo Bolsonaro, está inclusive em eventos constantemente nos Estados Unidos pedindo abertamente uma interferência em ações do judiciário brasileiro por meio, claro, de uma espécie de veto ao ministro, né? Que você tem é uma ação privada de uma empresa do Trump junto a uma rede social sobre Moraes. Se isso se tornar algo do Estado, aí a coisa não, há em trabalho que a extrema-direita, né, uma ala da família Bolsonaro e uma ala da extrema-direita está fazendo é permanente. Eles estão quase montando um bunker lá mesmo para obter algum tipo de vitória efetiva, ou seja, uma ação
do governo contra o Judiciário brasileiro. E para piorar as coisas, o Itamaraty disse que vê poucas opções sobre pedido do STF contra Elon Musk. Traduzindo, o Itamaraty disse para o STF: se vira, Xandão. E também no dia de hoje, o Paulo Capelli, do Metrópolis, disse o seguinte: Itamaraty se assusta com pressão para atuar no atrito Moraes versus Trump. E diz mais, a cúpula do Itamaraty quebra a cabeça e ainda estuda se atuará ou não para intermediar a crescente tensão entre Moraes e governo Trump. Pessoal, independente de como vai acabar essa história nos tribunais dos Estados Unidos, Alexandre de Moraes está passando a maior vergonha da sua vida e não só no Brasil, mas em todo o mundo. Será que ele pensou que realmente estava jogando o mesmo jogo do judiciário norte-americano? Bom, eu não sei. A verdade é que Xandão será tratado sim com todo o respeito pela corte americana, mas não porque ele é Alexandre de Moraes, e sim porque os magistrados norte-americanos fazem uma coisa que ele odeia: respeitam e seguem a Constituição. A verdade é, meus amigos, que o nosso Supremo Tribunal Federal foi rebaixado, desmoralizado e virou piada internacional. E isso, infelizmente, é humilhante para o nosso país e nós não merecemos isso. Ai, o ministro me mandou essa figurinha. Eu tô adorando esse negócio de figurinhas. A situação está sob controle, só não sabemos de quem. Porque isso é incrível, é isso. A situação está sob controle em todas as áreas. Só não sabemos de quem. Mas eu confesso que no dia de hoje eu fiquei curioso para ver o rosto dos ministros, assim como eles estavam nessa sessão se questionando sobre quem seria o primeiro a ter o visto cancelado. Eu não sei quem acertou, mas, ao que tudo indica, o primeiro a ter o visto cancelado será Alexandre de Moraes. Mas o que você acha? Será que além de Alexandre de Moraes, algum desses ministros da nossa Corte Suprema terá também o seu visto cancelado e será impedido de entrar nos Estados Unidos? Comenta aí embaixo porque nós queremos ler a sua mensagem. Meus amigos, eu vou ficando por aqui e até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço, valeu! Ai, o ministro me mandou essa figurinha. Eu tô adorando esse negócio de figurinhas. A situação está sob controle, só não sabemos de quem. Porque isso é incrível, é isso. A situação está sob controle em todas as áreas. Só não sabemos de quem.